Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade, como sempre, consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra, né? Está dando cadeia ultimamente. Muito bem. Então, hoje, boa noite, pessoal. Bem-vindos. Bem-vindo também àqueles que assistirem depois, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje vou continuar da aula passada de laboratório, em que eu iniciei a aula, então, sobre osciloscópio básico, osciloscópio digital, como se fizesse alguma diferença, né? Então, eu na aula passada mostrei o sinal de calibração que aparece aqui. Tem o terminal de massa e aqui tem o sinal de calibração. No caso desse osciloscópio que eu estou usando aqui, que é um TBS 1062, então é um Tektronix TBS 1062, que é um osciloscópio com resposta até 60 MHz, 2 canais, 1 gigasample, 1 bilhão de amostras por segundo, né? Muito bom. Então, aqui o sinal de calibração vai ser motivo de uma outra aula, a calibração da ponta de prova. Então, o sinal de calibração nesse osciloscópio é um sinal que vai de 0 volt a 5 volts numa onda quadrada, 0 volt a mais 5 volts numa onda quadrada, e tem uma frequência de 1 kHz, o que significa que o período dela é de 1 milissegundo, né? Então, se nós pusermos a base de tempo aqui, o ajuste da base de tempo do osciloscópio, que é o tempo na horizontal, para mostrar a forma da onda, né? Então, aqui, a base de tempo, se eu colocar em 1 milissegundo por divisão horizontal, então, aqui, o osciloscópio, tradicionalmente, tem 10 divisões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e na vertical, na horizontal ele tem 10 divisões, na vertical ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisões. Então, o 0 volt é aqui no meio, em que você pode ajustar a posição do 0 volt, tanto do canal 1 como do canal 2, você pode ajustar através do potenciômetro de posição, girando ele para a direita ou para a esquerda. O traço amarelo ou o traço azul, ele pode subir ou descer na tela. Quando você pressiona ele, quando você pressiona o botão, ele vem para a posição 0. Aqui aparecem as setinhas da amplitude na posição 0. Então ele fica aqui, positivo para cima e negativo para baixo. Então, se nós ligarmos na entrada do canal 1, eu coloco a ponta de prova. Então, aqui está a ponta de prova, a tomada BNC. Então, aqui, a tomada BNC. As 3 tomadas são BNC. E aqui está o macho. Deixa eu aproximar. Dá para ver o pino de contato lá no meio. A fêmea BNC ali no painel do osciloscópio.
Então, ele é atarrachado lá. Vou mostrar de novo, já mostrei na aula passada. E do outro lado ele tem a ponta de prova. Nesse caso aqui, ela é atenuada 10 vezes. Então, ela reduz o sinal 10 vezes, que eu vou explicar os motivos e a utilização numa aula dedicada à ponta de prova. Então, aqui, essa ponta de prova, ela tem um clipe com uma mola, que você pode fixar no componente, no terminal que você quer ver a forma de onda, a garra jacaré de massa, em que você fixa no terminal de massa algum ponto de massa do circuito, e também tem a opção de você tirar o clipe da ponta de prova e usar essa ponta de prova para espetar no local que você quer fazer a medida. Preste atenção nisso sempre. Nunca deve ser colocado de lado, assim, porque costuma dar mau contato. Ela tem uma ponta de agulha exatamente para que você possa espetar na solda ou no terminal do componente para fazer um bom contato elétrico na hora da medida, né? Então, é de propósito. É uma ponta aguda para isso, para dar bom contato elétrico. Então, a garra de massa e a ponta de prova, né? Você segurando assim, para fazer a medida. Tem um anteparo aqui. Também mostrei aqui a garra de massa, ela tem um clipe. Aqui, ela tem um clipe. Deixa eu colocar de contra o quadro. Ela tem um clipe que você encaixa aqui para travar. Então, se por acaso quebrar a conexão, você pode desmontar aqui para refazer a solda da garra jacaré. Então, aqui está o ponto de massa. Você também deve tomar cuidado com essa ponta aqui. Alguns osciloscópios, aqui o clique, ouça o clique. É clique, não é creque. Creque é quando quebra. Então, você deve tomar cuidado, se você for tirar, porque alguns osciloscópios, esse clipe aqui, ele é de rosca. Então, se você, num osciloscópio em que o clipe é de rosca, se você puxar, ele vem e vai destruir a ponta de prova. Então, cuidado, porque a ponta de prova, essa gracinha aqui, ela é cara, não é barata, não. E deve ser tratada com muito carinho. Então, nunca você deve fazer isso aqui, ó, enrolar assim. Você nunca deve fazer isso que eu estou fazendo aqui, enrolar assim. Não deve. Se você fizer isso, você deve tomar o cuidado de distorcer quando for girando a ponta de prova. Você deve distorcer o cabo quando for desenrolar. Nunca você deve fazer isso aqui, ó. Você enrola a ponta de prova e puxa ela assim, porque isso pode dar um nó no cabo coaxial. Esse fio aqui é um cabo coaxial, ele tem um condutor central, um isolante, uma malha, é uma peça delicada e toda vez que você enrola e puxa, ele torce por dentro e ele vai acabar quebrando, né? Então você nunca deve fazer isso. Se por acaso a ponta de prova estiver guardada, enrolada, você deve desenrolar ela sem torcer o cabo. Então, o cabo deve ser, de preferência, guardado dessa forma aqui, ó. Você pendura em algum local ou estende sobre a mesa, ele com a curva folgada no meio. Nunca feche um vinco agudo em qualquer ponto do cabo coaxial, porque isso vai estragar o cabo coaxial. Muito bem. Então, o que temos aqui? Se você aplicar a onda quadrada de calibração no canal 1 e puser o tempo de 1 milissegundo por divisão
E a amplitude em 2 volts por divisão vertical, 2 volts por divisão vertical, como a forma de onda tem 5 volts, vai de 0 a 5 volts, então ela vai aparecer aqui, ó, com 1, 2 e meia divisões. Aqui assim. E ela vai aparecer desenhada aqui assim. A onda quadrada desenhada no intervalo de 1 milissegundo. Nela toda. Assim. Assim. E assim. Por que eu comecei desenhando pelo meio? Porque o osciloscópio tem um sistema de trigger Trigger seria o disparador. O trigger é o gatilho e o trigger seria o gatilhador, o disparador. Então, o disparador, ele existe no osciloscópio para estabilizar a imagem. E a posição zero dele, que é ajustada aqui nesse botãozinho, nesse potenciômetro, a posição horizontal. Aqui você tem a posição vertical do canal 1, aqui a posição vertical do canal 2. E aqui a posição horizontal do tempo, do trigger, da base de tempo. Então a posição 0 é aqui no meio. E é aqui que, se você ampliar essa região aqui, você verá esse detalhe aqui. 3 divisões. Então você verá 4. Você verá esse detalhe aqui. Um milissegundo por divisão horizontal. Como a onda tem 1 milissegundo de período, então tu verás a onda dessa forma. Aqui o 0 volt e aqui no meio o 0 segundo. 0 segundo, o 0 volt aqui. Como está em 1 milissegundo, então eu vou até melhorar aqui, vou dizer que é o 0 milissegundo. Tanto faz. Mas o trigger ocorre no centro da tela. Você pode mudar o ponto de trigger, essa setinha daqui de cima, você pode mudar na posição horizontal. Essa seta do 0 volt, você pode mudar para cima e para baixo, se você quiser pegar algum detalhe e ampliar. Então, eu coloquei aqui como exemplo 2 volts por divisão, porque já que tem 5 volts de amplitude, de 0 a 5, se eu pusesse 1 volt por divisão, ia ultrapassar a escala, porque ela aqui só tem 1, 2, 3, 4. 5 volts está fora da escala, fora do visor de cristal líquido, do display. Então, por isso eu coloquei 2 volts e meio. Então, uma coisa que nós vamos exercitar agora é exatamente isso, né? Quais ajustes você deve fazer num osciloscópio para que você veja uma forma de onda, né? Então, eu vou primeiro fixar essa imagem. Professor, Oi. saiu fora. Eu tive que tirar aqui,
porque tinha congelado aqui no meu computador. Voltou? Voltou. Ok. Tá ótimo. Então, saiu de novo aqui para mim. A imagem permanece para você? Sim, sim. É. Então tem algum erro aqui no meu computador? Deixa eu sair dele, porque senão eu perco a monitoração. Ok. Muito bem. Então, a imagem estabilizada. Então, passo para a próxima parte. Vamos exercitar rapidamente aqui. Algumas imagens. E aí depois eu vou explicar o trigger e o modo XY, o modo de gráfico XY. Então aqui está o osciloscópio. E ali está a forma de onda. Exatamente com 1 milissegundo por divisão. Deixa eu colocar na medida aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho o canal 2 está ligado, azul aqui. Eu posso mostrar, então, aqui o ajuste da posição. E à medida que eu mudo de posição, ele mostra aqui embaixo quantos milivolts fora da posição 0 ele está. Então, eu posso colocar na posição 0, 40 milivolts, 0 volt. A posição 0 aqui. A mesma coisa no outro. Eu vou desligar o canal 2. Acho que eu esbarrei aqui. Deixa ele reiniciar. Eu esbarrei no cabo de entrada de rede, da rede elétrica. Acabei desligando o osciloscópio. Só um instante, deixa ele voltar. Muito bem. Então agora ele está de volta. Então tá ali, está medindo. Eu vou desligar o canal 2, que é o azul. Pressionei uma vez, ele entrou no menu, pressionei outra vez, ele desligou. A mesma coisa aqui, eu pressiono uma vez, ele entra no menu, que depois eu vou explicar o menu, e pressiono de novo, ele desliga, pressiono mais uma vez, ele volta. Muito bem, então aqui eu estou com tempo de 1
milissegundo por divisão. Tem a data aqui, dia 22 de abril de 2021, 20 horas e 38 minutos. Deixa eu ver se está calibrado. Não, o tempo está errado. Tem que acertar o tempo dele. Então, é um Tektronix TBS 1062, de 60 MHz, 2 canais. E aqui está 60 MHz, 1 gigasample por minuto, por segundo. 1 bilhão de 1 gigasample, 1 bilhão de amostras por segundo. Então, esse sinal que ele está capturando aqui, ele analisa o sinal pegando amostras do sinal. E ele pega 1 bilhão de amostras por segundo. Quando está com um canal, ele dedica o 1 bilhão de amostras para esse um canal. Se eu colocar em 2 canais, ele compartilha, né, a amostragem dele. Mas, de qualquer maneira, o resultado é muito bom. Então, aqui eu tenho 1 milissegundo por divisão. Se eu mudar a base de tempo, eu mudo aqui, por exemplo, para 500 microsegundos. 500 microsegundos significa que, então, eu preciso de 2 divisões para ter 1000 microsegundos, que dá 1 milissegundo de tempo, né? Então, deixa eu mostrar mais perto. Ok? Dá para ver ali, né? Nítido. Mais ou menos. Está um pouco borrada a imagem aqui embaixo. Muito brilho. Teria que reduzir o brilho. Então, o restante eu mostro depois, explico depois. Mas essa primeira fase aqui, a amplitude. Então, eu vou colocar aqui. Eu coloquei aqui em 5 volts por divisão vertical. Como a onda quadrada gerada aqui por ele, em que eu ligo a ponta de teste, aqui, a onda quadrada gerada por ele tem 5 volts por divisão, conforme a especificação aqui, e 1 milissegundo. Então, aqui eu tenho uma divisão vezes 5 volts, então 5 volts de 0 a 5 volts, e o tempo horizontal, 500 microsegundos mais 500 microsegundos, então 1000 microsegundos, que é 1 milissegundo. Então, esse sinal de calibração serve para conferir as medidas do osciloscópio, né? Um confere o outro. É isso. Muito bem, então, aqui eu já mostrei, deixa eu colocar, né, valor intermediário. Aqui, então, eu tenho 2 volts por divisão, 5 volts por divisão, 2 volts por divisão, e aqui eu coloquei em 1 volt por divisão, e estourou a escala. Claro que eu posso trazer a posição vertical até que ela fique, conforme está mostrando aqui embaixo, 1 volt negativo, 1 volt abaixo. E ali ele está mostrando lá em cima, eu posso descer mais, 2 volts. O 0 passou para menos 2 volts. Então, ele vai 5 divisões acima, porque ele está com 1 volt por divisão. E a onda tem 5 volts de pico. Ok? Então, agora eu vou mostrar uns outros detalhes. O primeiro detalhe aqui, a posição horizontal. Então, aqui você observa a seta do trigger. Eu desloco para a direita ou desloco para a esquerda, e ele me diz quanto tempo eu coloquei fora da escala. Então, agora está 0, está centrado de novo, né? E aqui é o nível do trigger, que nessa onda quadrada não vai ser possível mostrar, mas eu consigo mostrar a seta do trigger aqui, mudando de posição no nível do trigger. Perdeu o sincronismo, sincronizou de novo, e depois então vamos estudar só a parte de sincronismo. Muito bem. Então,
eu tenho as opções aqui de 2 volts por divisão. 2 volts por divisão. Então, isso resulta no seguinte. Eu estou usando uma ponta de prova atenuada. Estou usando uma ponta de prova atenuada. Ela é atenuada 10 vezes. 10 vezes. Então, ela amplia a minha escala de tensão 10 vezes. O osciloscópio, como base dele, ele tem, na escala dele, 2 volt, 2 milivolt por divisão vertical. Depois, 5 milivolts por divisão vertical. Depois, 10 milivolts, 20 milivolts, 50 milivolts, 100 milivolts, 200 milivolts, 500 milivolts, 1 volt, 2 volts e 5 volts. Essas são as escalas que, tradicionalmente, vários osciloscópios têm. Quando você usa a ponta atenuada 10 vezes, esses valores todos são multiplicados por 10. Então, a menor escala passa a ser de 20 milivolts, 50 milivolts, assim sucessivamente, até uma vez 10 aqui, então 10 volts, 20 volts e 50 volts por divisão. Então, quando é que se usa uma ponta atenuada? Você usa uma ponta atenuada quando você está medindo uma amplitude muito grande, que não cabe na tela do osciloscópio, né? Então, se você quiser medir a rede elétrica, por exemplo, com uma escala que vai até 5 volts, não é possível, porque como ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões verticais, o zero, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 divisões para cima e 4 para baixo. Então, se você puser a escala em 5 volts por divisão, você teria 5, 10, 15, 20 volts máximo. Mais 20 volts e menos 20 volts. Então, se você aplicar uma senoide, nessa escala de tensão, a maior amplitude que você poderia ver seria de 20 volts de pico, ou 40 de pico a pico, né? Se você quiser olhar uma forma de onda com amplitude maior, então você pode mudar, usar a ponta atenuada 10 vezes, né? E aí isso daqui expande e vai para 200 volts. Vai para 200 volts. Então, você pode medir mais 20 e menos 20, sem atenuação, e pode medir até 200 volts, positivo e negativo, usando a ponta atenuada. Então, essa é um bom motivo para usar ponta de prova atenuada, né? Na tarefa que eu pretendo mostrar, o controle de potência com TRIAC, como estou trabalhando na rede elétrica aqui do Rio de Janeiro, que vai até 180 volts, eu vou ser obrigado a colocar 50 volts por divisão e usar a ponta atenuada, né? Para então que eu consiga preencher a tela toda do osciloscópio, mostrando a senoide da rede elétrica, né? Se fosse em Friburgo, que a rede elétrica tem 220 volts por fase e dá 308 volts de pico, né? Então,
380 volts de pico, né? 220, 80, 308. 308 volts de pico, né? Então 220 vezes 1.4, 308 de pico. Então lá eu teria que usar uma ponta atenuada ou de 20 vezes ou de 100 vezes um valor de atenuação maior, uma redução maior, para que possa ver toda a forma de onda da rede elétrica na tela do osciloscópio, né? Muito bem. Então, essa é a primeira questão, o primeiro ponto importante, o uso da ponta atenuada para expandir a escala vertical do osciloscópio. Então, agora vou mostrar a questão do trigger. Então, o que é o trigger? O que é o trigger? E para que serve, né? E como ele é ajustado. Então, o trigger, ele serve para estabilizar a imagem da forma de onda que você quer ver no osciloscópio, ficar estável na tela. Então, se você aplicar uma forma de onda senoidal, quando você olhar no osciloscópio, ela vai aparecer assim. Aqui está a seta que mostra a posição horizontal, o botão de ajuste de posição horizontal, e aqui a seta que mostra a posição de 0 volt da posição vertical, que pode ser ajustada para cima ou para baixo, né? E a opção de você encontrar a forma de onda assim são duas. Primeiro, quando você girar o botão aqui do nível de trigger, o botão de nível de trigger, ele aparece aqui e mostra para a gente o ponto onde vai iniciar no meio da tela a varredura, onde a forma de onda vai iniciar. Nesse exemplo que eu botei aqui, observe que a forma de onda está começando quando a senoide cruza por 0 e fica negativa. Então, essa opção aqui é a opção de trigger por borda do sinal, pela borda do sinal e pela borda de descida. Porque ela está na variação dela descendente, indo do positivo para o negativo. Então, é o trigger na borda de descida. Dessa forma, a onda aparece desse jeito aqui. O centro dela aparece justamente na descida da onda. Então, está sincronizada na borda de descida e os osciloscópios costumam usar esse símbolo aqui para mostrar quando o sincronismo está ajustado para a borda de descida. Um trigger na borda de subida a simbologia é essa daqui. O sinal variando de baixo para cima na transição da borda. Nesse caso, a forma de onda vai aparecer assim. Observa que o ponto central do trigger ficou na transição de negativo para positivo. Isso daqui é a seleção da borda do sinal.
O nível do trigger é o valor de tensão em que vai ocorrer o trigger. Então, ele pode deslocar para cima ou para baixo na forma de onda, de maneira que você pode provocar o trigger em 0 ou, por exemplo, num valor positivo. Então, o trigger está em 0, mas se você deslocar o trigger para cima, a forma de onda pode mudar para aqui, se você alterar o nível de trigger. Então, nos dois casos aqui, estão ajustados para a borda de subida, borda de subida, borda de subida. Você observa que ela está transitando do negativo para o positivo no meio da tela. Então, no meio da tela está o ponto de trigger. O 0 segundo está no meio da tela. Borda de subida, então a forma de onda é observada na memória do osciloscópio. Esse é um osciloscópio digital. Ele é um computador que olha a memória e procura as variações de acordo com o que você escolher. Então, o nível de trigger está ajustado aqui, no 0. Então, ela mostra quando cruza por 0. No centro da tela é o momento que ela cruza por 0. Porque eu ajustei aqui o trigger em 0 volt. Nível de trigger em 0 volt. Aqui eu ajustei o nível de trigger um pouco acima. Então, o cruzamento por 0 deslocou para a esquerda, porque eu determinei que no centro da tela a tensão de trigger já não é mais 0 volt. Ela terá outro valor, um valor positivo. Então, eu fui lá no potenciômetro de nível de trigger e ajustei para ela deslocar mais para cima. Muito bem. Então, agora, por último, isso daí depois eu vou demonstrar no próprio osciloscópio, mas eu dependo agora de conectar o gerador. Posso até fazer rapidamente, mas eu quero mostrar o outro. Eu posso trocar, né? Já vou mostrar. 1 kHz. Então aqui eu vou desconectar o sinal de calibração e vou ligar o gerador. Então aqui eu tenho a forma de onda senoidal, vou ajustar a posição para 0 volt. Pronto, 0 volt aqui, ajustado, a posição aqui. 0 segundo. Vou expandir aqui para ver detalhe da forma de onda. Deixa eu fazer a medida aqui.
Depois eu passo por outra aula pelos detalhes aqui de medida e média e etc. Então, aqui a frequência 1 kHz, 1.000 kHz, variando por causa do ruído. E aqui a forma de onda, senoidal. E eu escolho, está na borda de subida, o centro está na borda de subida, e eu aqui escolho o nível de trigger. Então, eu posso mudar. Deixa eu expandir mais para aparecer o detalhe. Observa, então, quando eu ponho em 0 o nível de trigger, (40 milivolts, menos 40, 0. 0 de nível de trigger. A senoide está cruzando na borda de subida no meio da tela. E a seta está indicando 0 volt. Quando eu subo o nível de trigger aqui, eu posso subir e o cruzamento por 0 vai deslocando para a esquerda porque eu escolhi que no centro deverá aparecer outro nível de tensão. Então aqui eu escolho o que eu quero ver no centro. Observe que quando eu passar do pico, eu vou perder o sincronismo. O osciloscópio perde o sincronismo quando eu passar do pico. Então, agora perdeu o sincronismo e ele não mostra mais a forma de onda estável na tela. Quando eu sincronizo, então, ele volta a mostrar. Até a imagem rola na tela, sem sincronismo, e quando eu ajusto aqui, eu baixo. Então, aqui está em detalhe. Aqui até a posição 0, no momento que ela cruza por 0. Está ali posição 0, posição 100 milivolts, aliás. Zero volt. E eu posso vir no menu do trigger e escolher a inclinação, subida ou descida. Então está a borda de descida, ele tem um erro aqui, tem que estar com um erro de calibração dele, provavelmente. Deslocou um pouquinho, deveria ter cruzado por 0, mas talvez seja o nível médio lá do gerador que está errado. De qualquer maneira, eu escolho borda de subida ou borda de descida. Depois eu dou mais detalhes do trigger. Numa próxima aula, eu vou detalhar cada menu, tanto de canal 1 como canal 2, como menu do trigger. Então, por hoje, a gente vai ficar aqui com a variação do nível de trigger e variação de amplitude. Vou reduzir o tempo aqui. Então, na próxima aula, a gente já estará na bancada com a câmera já próxima para pegar mais detalhes, tá bom? Muito bem. Então, por hoje, ficamos aqui. Eu agradeço a presença e agradeço a audiência daqueles que venham a assistir o vídeo depois, né? Muito obrigado, então, pela presença. Até o próximo vídeo. Eu vou encerrar a gravação e depois encerrar a reunião. Ok? Boa noite, então. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, irmã. Até a próxima quinta. Encerrando a gravação, primeiro.